Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia. Capítulo 8. Mulheres, sejam submissas. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Uma mulher me telefonou um dia e me perguntou: Deus espera que uma mulher vá até que ponto a respeito de sujeitar-se ao seu marido? Talvez você esteja se fazendo a mesma pergunta, ou talvez você realmente não queira saber, porque você acha que isso é cafona, desatualizado, ou não se aplica hoje em dia. Na luta pelo casamento, eu enfrentei sérias decisões sobre submissão. Deixe-me andar com você pela mesma jornada que o Senhor me guiou, enquanto eu procurava nas Escrituras por suas respostas. Primeiro, vamos olhar 2 exemplos de submissão que Deus pede para que as mulheres sigam. Jesus, sigam os seus passos. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, versículo 21 e 23. Sujeitem-se da mesma forma. Logo após 1 Pedro 2 nos dizer para seguir os seus passos, o capítulo 3 começa imediatamente com da mesma forma. Ele nos diz que da mesma forma nós mulheres devemos nos sujeitar aos nossos maridos, como ele se sujeitou a Deus, o seu Pai Celestial. Jesus foi submisso à autoridade de Deus, o Pai, e nós devemos ser submissas à autoridade dos nossos maridos. Cristo é a cabeça de todo homem. Agora que temos certeza de que Deus está falando a todas as esposas, o que ele ordena? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro 3, 1 e 2. Esse mesmo verso, na versão King James, diz: pela conversa de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Eu pensei, isso é ótimo, eu posso dizer para o meu marido todos os seus erros. Bem, adivinhem só, eu olhei no meu livro de concordância e descobri que a palavra conversa significa atitude e não falar. O que me surpreendeu ainda mais foi o verso em 1 Pedro. Esse verso diz que Sara obedeceu seu marido Abraão e que eu deveria ser igual a ela. Sara, chamando-lhe Senhor. Conforme continuamos a ler, esse capítulo diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro 3, versículo 6. Nós podemos nos tornar como Sara. Primeiro, obedecendo nossos maridos como ela fez. E segundo, fazer isso não temendo nenhum espanto. Do que você teria medo? Bem, o que o marido de Sara, Abraão, pediu que ela fizesse que a deixou com medo? Em Gênesis 12, 11 e 13, e também em Gênesis 20 e o versículo 2, não vemos como Abrão, que depois passou a se chamar Abraão, pediu para que Sarai, que depois passou a se chamar Sara, pediu para Sara mentir, pecar.
Abraão pediu para que ela dissesse que eles eram irmãos, permitindo assim que ela se tornasse mulher de outro homem. Ela obedeceu seu marido. Isso é submissão. Não são muitas mulheres que são chamadas para se submeter dessa forma. Se essa fosse a única parte das Escrituras que fala sobre a submissão de uma esposa para com seu marido, talvez nós poderíamos desprezá-la. Entretanto, essa não é a única parte das Escrituras que fala sobre a submissão de uma esposa para com seu marido. Nós descobrimos que as Escrituras têm muito mais a dizer sobre esse assunto. Sujeitas em tudo. Esse verso explica que o seu relacionamento com o seu marido deve ser da forma do relacionamento de Cristo e a Igreja. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, mesmo sendo o Salvador do corpo, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Efésios 5, versículo 22. Não é triste como tantas igrejas não se submetem a Cristo e aos seus ensinos, e da mesma forma, tantas mulheres não se submetem aos seus maridos? Há alguma correlação? Como nós podemos confiar em Deus se a autoridade que está acima de nós nos feriu? As Escrituras dizem: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Romanos 13, versículo 3. Como as Escrituras podem dizer isso? Quando nós sabemos que muitas vezes a autoridade sobre nós não está cuidando de nós ou se importando conosco. Como Sara lidou com a submissão a seu marido. Sara confiou totalmente em Deus. Ela não estava confiando em seu marido. Abraão foi responsável 2 vezes por comprometer Sara com Faraó. Ela simplesmente e completamente confiou em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a confiança é o Senhor. Jeremias 17, versículo 7. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e a aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, 5. Muitas mulheres pensam: eu me casei com o homem errado. Sara certamente deve ter pensado isso nessa ocasião. Eu pensei também. Nós podemos passar dias pensando, e se ao invés disso, vamos descansar nesse verso. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Romanos 13, versículo 1. Nosso Pai sabia com quem iríamos nos casar antes da fundação da terra. Ele usará isso para o nosso bem. Se nós pararmos de pensar nos, abre aspas, e se, fecha aspas, e nos concentrarmos nos propósitos de Deus para o nosso sofrimento. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, versículo 8. Veja a lição 10, várias provações, pois o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Quando eu vejo o exemplo de Cristo e a sua submissão, eu vejo que a situação dele foi muito parecida com a minha. Jesus estava lidando com homens irracionais,
que o insultavam, causavam-lhe sofrimento e o ameaçaram. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. E quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se. Aquele que julga justamente. 1 Pedro 2, versículo 18 e 23. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca ou impede grandes ofensas. Eclesiastes 10, versículo 4. Deus é claro nisso, não importa qual o tratamento que nós estejamos recebendo, nós devemos ser respeitosas e submissas. A palavra do Senhor não deve ser blasfemada, porque é tão importante nos sujeitarmos aos nossos maridos. Porque quando não fazemos isso, nossas ações blasfemam Deus. As mulheres idosas ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos, serem obedientes aos seus próprios maridos, sendo obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2, versículo 5. Como convém no Senhor. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Colossenses 3, versículo 18. A forma que você age para com seu marido é como convém ao Senhor? Em outras palavras, você agiria para com o Senhor da mesma forma se ele estivesse no lugar do seu marido? Esse pensamento é muito sério, não é? A mulher foi enganada. A razão mais importante porque devemos estar sob a autoridade de nossos maridos é a nossa proteção. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permita, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre seu marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo 2, versículo 11 e 15. Por causa dos tempos em que vivemos hoje em dia, muitas de nós têm dificuldades em aceitar o conceito de submissão. Mas, querida irmã em Cristo, não há nada que Deus nos ensine se não fosse para o nosso bem. Sujeitando-se nós, seremos protegidas da decepção de que causará a nossa destruição. Agora que nós revisamos as Escrituras, vamos responder algumas outras perguntas que você pode ter usando a sabedoria de Deus. Testemunho. É com a permissão do meu marido Dan que eu compartilho esse testemunho de submissão com você. Nossa esperança é que isso cesse o seu medo de se submeter ao seu marido. Nossa esperança é que o nosso testemunho mostre a você que há proteção quando você toma uma atitude extrema de submissão ao seu marido, mesmo quando ele está desobedecendo a palavra. Senhoras, submissão é aplicável hoje. O meu marido, nessa época, estava desviado e em adultério. Ele odiava e zombava da minha submissão ao Senhor e a Ele. Uma noite, quando estávamos em uma viagem com alguns dos seus colegas de trabalho, ele me disse que nós iríamos a um clube noturno onde havia danças com nudez. Então ele se aproximou de mim e disse: "Bem, você irá se submeter?" Ele fazia questão que eu fosse, então eu concordei. Ele saiu para comprar os ingressos. Eu fui ao banheiro e orei em alta voz, como eu nunca tinha orado antes. Imediatamente Deus agiu. Nós fomos falar com um de seus amigos que nos perguntou onde nós estávamos indo.
Quando meu marido disse, esse homem ficou louco, dizendo para Dan o quão horrível isso era, e para não me levar nesse lugar. Eu podia flutuar. Minha fé em Deus estava decolando. Sem hesitar, ele pegou outros ingressos para outro show, um pouco menos vulgar. Mas minha fé estava tão grande que eu sabia que Deus iria me livrar. Conforme íamos chegando mais e mais perto do nosso destino, eu continuei imaginando como Deus iria impedir meu marido. Entretanto, eu fiquei chocada quando eu entrei. Me sentei e ele pediu bebidas. Só para que você saiba a magnitude dessa submissão, a adúltera do meu marido estava sentada na mesa conosco quando nós chegamos lá. Meus olhos se encheram de lágrimas quando o show começou. Não porque o meu marido tinha me levado até aquele lugar, mas porque eu senti que Deus tinha me abandonado. Mas, senhoras, Deus é tão fiel e nós podemos confiar nele. Quando as luzes se apagaram, logo após a primeira apresentação, que por sinal eu não conseguia nem ver por causa das lágrimas, o meu marido se virou e me disse rápido: "Vamos sair daqui." Novamente, me submetendo, eu corri. Rapidamente, meu marido se encontrou comigo do lado de fora com lágrimas em seus olhos. Ele disse: "Eu não consigo acreditar que eu fiz isso com você. Me desculpe, eu nunca irei te pedir para que você se submeta dessa forma novamente. Eu estou envergonhado de mim mesmo." E ele nunca mais pediu. Na verdade, mesmo antes da nossa restauração, ele assumiu o papel de meu protetor contra a imoralidade do mundo. Deus tem uma bênção para nós todas as vezes que nós confiamos e provamos nossa fé nele somente. Normalmente, Deus nos livra, mas algumas vezes nós temos que passar pelo fogo da provação para que possamos receber a nossa recompensa. Deus é fiel. Nós podemos confiar nele, mesmo quando os nossos maridos colocam a nossa submissão em teste. Perguntas respondidas pelas Escrituras. O que é submissão ou sujeitar-se? É obedecer sem dizer nenhuma palavra, especialmente quando seu marido está sendo desobediente à palavra de Deus. 1 Pedro 3, versículo 1. E não insultá-lo e ameaçá-lo. 1 Pedro 3, versículo 9. Diz: não tomando mal por mal, ou insulto por insulto, ao contrário, bem dizendo. A submissão é aplicável hoje em dia? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Em Mateus 5, versículo 18, Jesus diz: em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mas eu não deveria usar o amor difícil? O amor é dito em 1 Coríntios 13, é paciente e bondoso, não é difícil. Em 1 Timóteo 2, versículo 11, é dito que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. Em 1 Pedro 2, 23, Jesus não reivindica quando estava sofrendo, e ele diz que é para seguirmos os seus passos. Em 2 Timóteo 4, versículo 4, é dito que nos últimos dias nós iremos nos voltar para os mitos. Usar o amor difícil com os nossos maridos é um mito, já que a palavra difícil não aparece na descrição de amor em 1 Coríntios 13. Pode ser difícil para nós recebermos os nossos maridos de forma amorosa, mesmo quando eles não são amáveis. Em 2 Timóteo 4 e 3, também é dito que nós acumularemos mestres para nós mesmos, segundo os nossos próprios desejos. É bom para a nossa carne dar ultimatos,
ou confrontar os outros, mas o espírito e a carne estão em oposição um ao outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Para mais informações sobre o amor difícil, leia o capítulo 3 novamente, um espírito manso e quieto. Como eu faço o que Deus pede? Como eu posso fazer tudo o que o Senhor me pede para fazer enquanto esposa no mundo de hoje? Pela graça. E como obter a graça? Através da humildade. Em Tiago 4 e 6 diz: Deus odeia o soberbo, mas dá graça aos humildes. E em 2 Coríntios 12 e 9 diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E sim, ao contrário das tolas opiniões do mundo, mulheres são mais fracas do que os homens. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. 1 Pedro 3, versículo 7. Vamos agradecer a Deus pela proteção que Ele nos dá quando obedecemos a Ele e quando estamos em submissão aos nossos maridos, ao invés de lutar para sair debaixo da autoridade protetora dos nossos maridos. Vamos louvar ao Senhor por escolher que sejamos mulher. Submissão. Para nos ajudar a deixar ir o medo da submissão, podemos olhar mais de perto o exemplo de Sara. Eu tenho sido acusada de ensinar submissão para o pecado. Entretanto, essa frase soa quase como se fosse das Escrituras. É quase fictício, mas o significado por trás dessa palavra é certamente encontrado na vida de Sara. Eu posso te assegurar que essa tem sido uma jornada cautelosa, com muita busca pela verdade. Deus diz: busque e você encontrará. Mateus 7, versículo 7. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1, versículo 5. Muitos cristãos e líderes religiosos não concordam com os meus ensinamentos de submissão, mas na verdade eu achei isso uma forma de me encorajar a buscar e encontrar a verdade. Quanto mais eu me aprofundo na palavra e quanto mais eu sigo com uma obediência radical, mais eu sou capaz de ensinar submissão com ousadia. Senhoras, eu descobri que a falta de submissão é a verdadeira raiz da existência da mulher contenciosa. Não é quando ou a quem você se submete, é o espírito de rebelião que existirá se você não confiar em Deus completamente com os resultados da submissão. As verdadeiras bênçãos vêm de confiar em Deus, não da confiança na habilidade dos nossos maridos, pois o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, versículo 9. Você e eu precisamos confiar no Senhor e não confiar no homem, e fazer da carne o seu braço. Jeremias 17, versículo 5. Nós precisamos desejar buscar pela verdade da palavra de Deus. Eu, pessoalmente, vivo o que eu escrevo e os meus testemunhos comprovam a verdade das Escrituras. Eu também vi muitos maus frutos, vindos daqueles que se opõem à verdade da submissão completa. Por seus frutos os colhereis. Mateus 7, versículo 16. Submissão seletiva não é submissão de jeito nenhum. É rebelião. E rebelião é feitiçaria, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância, insubordinação, como o mal da idolatria. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Qualquer mulher que se protege, demonstrando um espírito de desobediência,
nunca terá a completa proteção de Deus, nem verá as verdadeiras bênçãos que Deus tem para ela. Infelizmente, uma esposa rebelde possivelmente nunca verá o seu marido se submetendo à autoridade dele, Jesus Cristo. Sara se submeteu para o pecado? A obediência de Sara foi submissão para o pecado? Não. Sara não pecou. Foi Abraão, que era a autoridade sobre Sara, que pecou. Quando ele pediu que ela contasse uma meia mentira, claro, uma meia mentira ainda é uma mentira e, portanto, um pecado. Sara obedeceu e, como resultado de sua obediência ao seu marido, Deus a protegeu. Como eu disse, é importante para nós mulheres entender a ordem que nos foi dada enquanto mulheres. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro 3, versículo 6. Nós devemos buscar a verdade na palavra de Deus, para que nós, enquanto mulheres, consigamos o conhecimento da verdade. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, os quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade, segundo Timóteo 3, versículo 6. Nós não devemos discutir sobre as Escrituras. Nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E também nós devemos nos lembrar de fazer isso com mansidão e respeito, considerando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Contendas de palavras. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. 1 Timóteo 6, 3 e 5. Todos nós devemos ser cautelosos ao obedecer à palavra de Deus e, pelo nosso exemplo, ensinar outros o que ele ordena. Todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 5, versículo 19 e 20. Isso inclui nossas filhas, noras, irmãs e mãe, bem como as suas amigas cristãs ou não cristãs. Escribas e fariseus. Jesus se referiu aos fariseus como homens cegos e hipócritas, crianças do diabo, quando tentavam pegar ou emboscar Jesus quando ele falava. Ele também disse que os fariseus atrapalhavam os possíveis crentes, pervertiam as Escrituras, tinham justiça própria perante os homens. Eram externamente justos e cegos para as coisas espirituais.
os escribas eram especialistas em questões legais. Ele se refere a eles como sendo exteriormente justos, ensinando sem autoridade e questionando Jesus em sua autoridade. Jesus os expôs, os condenou e também os chamou de hipócritas. Não vamos deixar que nossas vidas sejam iguais às vidas dos escribas e fariseus. Vamos deixar os nossos corações abertos enquanto procuramos pela verdade. Seus próprios desejos. Você irá facilmente escutar alguém te dizer o que você quer ouvir, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas, para os mitos. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Nós estamos vivendo um tempo onde as mulheres não suportam a sã doutrina. Você irá se voltar para os mitos? Se você quer conhecer a verdade, me acompanhe enquanto mais uma vez nós procuramos a verdade, que se refere à obediência de Sara. A obediência de Sara. A resposta para a pergunta: até que ponto uma mulher deve sujeitar-se ao seu marido, é encontrada na vida da mulher. A única mulher que a palavra do Senhor diz que é o nosso exemplo de submissão, Sara. 1 Pedro 3, versículo 6. Vamos dar uma olhada de perto em todas as referências que falam de Sara e o seu relacionamento com seu marido Abraão. A Bíblia refere-se a Sara 59 vezes. Em todas essas referências, apenas 3 vezes Abraão pediu que ela fizesse algo. Lembre-se, ela deve ser o nosso exemplo de obediência aos nossos maridos. Em Gênesis 12, 11, Abrão diz a Sarai como ela é bonita, e quando entrassem no Egito, ela deveria dizer aos egípcios que ela era sua irmã, para que ele sobrevivesse. Isso era uma meia-verdade, já que ela era sua meia-irmã. Perceberam depois que Abrão estava cuidando bem dela, Sarai. Ela pecou ao contar uma meia mentira, ou ela é inocente porque a autoridade acima dela disse para ela mentir? Então, em Gênesis 12, 17, o Senhor feriu Faraó e a sua casa com grandes pragas. Então, o verso diz que por causa de Sara, Faraó perguntou a Abrão, não a Sara, por que ele tinha feito aquilo. Abrão, no fim das contas, foi considerado culpado. Faraó então mandou Abrão e sua esposa Sarai para longe com todos os seus pertences. Então, em Gênesis 17, 15 e 21, a palavra nos diz que Sara seria mãe de muitas nações e rei das nações viriam até ela. Então, novamente, Abrão é considerado culpado pelo que ele mandou sua mulher fazer, e Sarai foi abençoada por sua obediência. Depois, em Gênesis 18, do 6 ao 15, nós vemos Abraão pedindo para Sara. Deus agora já tinha dado a eles os seus novos nomes, ir e fazer bolos para os visitantes. Nós vemos que Sara, mais uma vez, obedece ao seu marido e faz os bolos. Acredite ou não, em Gênesis 20, no versículo 2 até o 18, Abraão disse de Sara,
sua esposa, ela é minha irmã. Então enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Dessa vez, não pediu que Sara mentisse. O Senhor a livrou disso. Entretanto, ela ainda foi tomada como a mulher de outro homem. Mas, então no verso 5, nós vemos o rei implorando a Deus por sua vida. No verso 7, vemos a proteção de Deus com Sara, quando ele diz para o rei: eu não te permito tocá-la. A palavra de Deus nos diz que Sara obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, e que nós não devemos temer nenhum temo, não importa o que os nossos maridos nos peçam para fazer. Deus protegeu Sara e Ele irá nos proteger também. Para provar que nós não somos responsáveis quando obedecemos aos nossos maridos, nós vamos ler no verso 9 que quando o rei culpa alguém, ele culpa Abraão. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que fizestes conosco? O que me fizestes não se faz a ninguém. No verso 12, Abraão explica a sua mentira, o que ainda é um pecado. Então, no verso 13, Abraão isenta Sara de qualquer dano. Ele confessa ao rei que foi ideia dele enganá-lo. Assim, você me provará sua lealdade em qualquer lugar aonde formos. Diga que sou seu irmão. Agora veja novamente no verso 16. Deus abençoa Sara. O rei diz a Sara que ele deu a seu irmão 1000 peças de prata para mostrar que ela estava isenta de qualquer culpa. Sara novamente foi exaltada em sua inocência, como é dito no verso 18, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Quando nós obedecemos como Sara fez, nós também seremos protegidos, inocentadas de qualquer coisa que for pedida para que façamos e abençoadas. O próximo verso, Gênesis 21:1 diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Deus testou a obediência de Sara para descobrir se ela era digna de ser mãe da promessa e de muitas nações. Nós podemos ter certeza que Deus irá testar os nossos corações também. Porém, as bênçãos que Deus deu a Sara não terminam como nós podemos ver em Gênesis 21:12. Mas Deus disse a Abraão: atenda a tudo que Sara lhe pedir. Deus disse a Abraão para fazer o que quer que seja que Sara dissesse para ele fazer com Agar, já que Sara estava aflita com a atitude de Agar. Mesmo Sara tendo se precipitado, indo à frente de Deus, quando enviou Agar para Abraão, para apressar a sua promessa para ela, Deus fez com que tudo desse certo. Nós vemos essa evidência em Gênesis 21:14, quando Abraão manda Agar e Ismael embora. Obedecer. Nas Escrituras, há 8 diferentes palavras para obedecer. 3 estão em hebraico, no Velho Testamento, e 5, então, no grego, no Novo Testamento. A palavra upaco, 5219, na Strong's Concordance, se pronuncia romp aku, ou é usada com as mulheres em relação à obediência aos seus maridos. A definição da palavra obedecer é ouvir, estar abaixo como um subordinado, escutar atentamente, prestar atenção ou obedecer a um comando ou autoridade, escutar, ser obediente, obedecer. Essa palavra para obedecer é encontrada em 1 Pedro 3, versículo 6.
quando as mulheres são instruídas a obedecerem como Sara fez com Abraão. Também é encontrada em Romanos 6, versículo 17, quando é dito que nós devemos ser servos e obedecer de coração. Veja também em Gênesis 21 e o versículo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, também diz que nós devemos ser obedientes de coração. E Hebreus 11, versículo 7, quando Abraão teve que obedecer deixando Canaã, veja Gênesis 12, versículo 5. Alguns que têm constatado minha forte convicção sobre submeter aos nossos maridos têm usado outras referências nas Escrituras para provar que nós não devemos obedecer como Sara obedeceu. Entretanto, eles estão usando uma palavra diferente, como a palavra pieto, 3.982, que significa convencer por argumentação, pacificar, persuadir. Mas essa palavra não é usada no relacionamento entre uma esposa e o seu marido. Também há a palavra persuadir, através de um governante, magistrado. Isso está em Atos 5, versículo 29, quando Pedro e os seus apóstolos responderam e disseram: nós devemos obedecer a Deus ao invés de homens. Mas, novamente, essa palavra para obedecer não é usada em relação ao marido e sua esposa. Uma quarta palavra para obedecer é chama, que significa ouvir, considerar ou discernir. Essa palavra para obedecer é usada em referência a Daniel quando ele faz um apelo para não comer a comida da mesa do rei. Muitos têm encorajado mulheres a usarem esse obedecer para apelar a seus maridos. Entretanto, a palavra de Deus não usa nenhuma dessas palavras para obedecer em referência aos maridos e suas esposas. Vamos revisar. Nós andamos juntos pela palavra para encontrar a verdade sobre submeter-se aos nossos maridos. Então, vamos revisar o que nós encontramos. Primeiro, a única mulher nas Escrituras que é considerada como exemplo de obediência para que as mulheres sigam é Sara. Segundo, Deus protegeu Sara porque ela foi submissa, bem como ao Senhor, obedecendo seu marido e confiando nele, para Efésios 5, versículo 22. Terceiro, apenas 3 referências nas Escrituras dizem que Abraão pediu para Sara fazer alguma coisa. Fazer bolos para contar uma meia mentira, dizendo que ela era sua irmã, e para ir a uma segunda vez como esposa do faraó. Quarto, Abraão foi o responsável por tudo que Sara fez quando ela obedeceu. Quinto, após a obediência de Sara, pela segunda vez, Deus a anotou e a abençoou com a sua promessa de um filho na sua velhice. Sexto, aqui estão 5 referências mostrando que Abraão e Sara foram abençoados e protegidos por causa de Sara. A. Gênesis 12:16. Ele tratou bem Abraão por causa dela. B. Em Gênesis 20, versículo 7 diz: então Deus não permitiu que você toque nela. C. Em Gênesis 20, versículo 14 e 15, a esposa de Abraão foi devolvida com presentes de ovelhas, bois e servos. Ele também permitiu que Abraão ficasse na terra do rei onde ele quisesse e deu 1000 peças para purificar Sara. D. Em Gênesis 20, versículo 18,
Os utensílios das mulheres da casa de Abimeleque foram fechados por causa de Sara. E, em Gênesis 21:12, Agar foi mandada embora com Ismael, porque Deus disse para Abraão escutar Sara e fazer o que ela dissesse para ele fazer com Agar. Sétimo, Abraão deveria proteger Sara. No entanto, Deus protegeu Sara porque ela o obedeceu através da submissão ao seu marido, Abraão. Nós, então, não precisamos ter medo de nos submeter, porque nós temos a proteção de Deus. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Salmos 115, versículo 11. Todos os que agora ficam no caminho da submissão têm um espírito de rebelião, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a insubordinação como o mal da idolatria, porque vocês rejeitam a palavra do Senhor. Ele também rejeitou vocês. 1 Samuel 15, versículo 23. Uma vez que começamos a nos submeter de coração e remover a rebelião de nossas ações e atitudes, provações aparecem para nos testar. Entretanto, Deus está esperando para nos ajudar. Os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos, capítulo 34, versículo 17. Veja o capítulo 10, várias provações. Pois o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento, porque vocês rejeitam o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Eva e a queda. Nós temos estudado a vida de Sara para ver a verdadeira submissão em ação. Nós vimos na vida dela tanto bênção como proteção. E nós sabemos que Sara é exaltada no livro de 1 Pedro por causa da sua submissão radical ao seu marido Abraão. Mas, para nos trazer mais entendimento, ajudaria muito estudar a vida de Eva, para que possamos obter mais sabedoria. Quais os princípios de submissão que Eva violou, que o levaram à queda? Duvidar de Deus e questionar sua palavra. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 30, versículo 5. Se Eva tivesse aplicado esse verso, isso teria nos salvado de muitas dores. Adicionar a sua palavra. E a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. No contrário, vocês morrerão. Ela adicionou que ela não deveria nem tocar no fruto. Quando nós acrescentamos algo à palavra de Deus, isso viola as Escrituras e criamos pecado. Nada acrescente às suas palavras, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Provérbios 30, versículo 6. Ouvir a voz de Satanás. E a serpente disse à mulher: você certamente não morrerá, pois Deus sabe que no dia que você comer do fruto, os seus olhos serão abertos e você será igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Nós nunca podemos nos esquecer que Satanás é um mentiroso. Quando ele mente, ele fala sua própria língua, pois é mentiroso, e o pai da mentira. João 8, versículo 44. Considerar o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3, versículo 6.
O que ela deveria ter feito? Afaste-se do mal e faça o bem. 1 Pedro 3, versículo 11. Vamos aprender com o erro dela e, ao invés disso, fazer como Jó fez. Fiz um acordo com os meus olhos. Jó 31, 1. Jesus nos disse como é importante os nossos olhos para o nosso futuro. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na terra com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Mateus 18, versículo 9. Fazer outro tropeçar. E ela deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, versículos 6 e 7. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14, versículo 13. Bom é não fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Romanos 14, versículo 21. Atraído por seu próprio desejo. Eva foi culpada pelo pecado de Adão? É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafoma e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Lucas 17, versículo 1 e 2. Entretanto, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Há um perfeito equilíbrio aqui. Se por nossa causa os nossos maridos tropeçam e pecam, nós somos responsáveis. Por outro lado, os nossos maridos são responsáveis perante o Senhor por seus pecados. E ainda, lembre-se que o seu marido está no caminho do pecado. Saia do seu caminho. Salmos 1 e 1. Além disso, é dito que nós não devemos nem dizer nenhuma palavra para eles sobre isso. 1 Pedro 3, versículo 1. As consequências. A primeira consequência foi a decepção. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, versículo 13. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, versículo 14. A maldição. Para a mulher ele disse: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz, e ainda o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Gênesis 3, versículo 16. A definição das palavras "e ainda" é importante. Isso significa todavia, entretanto ou mas. Sua maldição não é o seu marido dominar você. Deixe-me explicar. O que esse texto está dizendo é: já que você pecou, eu irei multiplicar grandemente suas dores de parto, e com dores você terá filhos. Entretanto, todavia, mas eu irei te proteger, colocando seu marido sobre você. Então, você não será enganada novamente. Deus podia ver que a mulher precisaria de uma proteção contra a decepção. Nós mulheres temos a tendência de tomar decisão baseada em como nós nos sentimos, porque nós parecemos ser o coração do relacionamento de uma só carne. Sua proteção. Então, nós temos proteção conforme nós ficamos abaixo da autoridade dos nossos maridos. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine e nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva.
E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. 1 Timóteo 2, versículo 11 até o 14. Em Cristo Jesus. Agora, quando somos instruídos a nos submeter a um homem, este homem não é qualquer homem, nem todo homem. Nós devemos nos submeter aos nossos maridos. Também devemos nos sujeitar aos homens e mulheres que estão sobre todos os homens e mulheres, como os chefes ou a polícia, etc. Muitos cristãos têm tropeçado nessa área de mulheres ensinando homens. Quando uma mulher é chamada para ensinar, seu marido não deve ser o seu aluno. Jesus veio para que pudéssemos viver sobre a graça. Não vamos nos tornar legalistas. Não há judeu e nem grego, escravo e nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Gálatas 3, versículo 28. Nossa segunda proteção. Nossos maridos são a nossa proteção principal. No entanto, a Bíblia diz que as mulheres têm uma proteção adicional. Mas as mulheres devem ser preservadas por meio da geração de filhos, se ela permanecer na fé e no amor e na santidade com bom senso. 1 Timóteo 2, versículo 11 até o 15. A palavra preservada é da Bíblia ACF. Na versão NVI, a palavra é salva, traduzida para a palavra sozo, o que significa salvar, proteger ou curar, ou manter em segurança. Mais uma vez, como já vimos, como devemos obedecer aos nossos maridos sem qualquer medo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Devemos também continuar a gerar filhos pela fé. Fé, como sabemos, é o oposto do medo. Veja o capítulo 12, fruto do ventre. Outro resultado interessante de Eva comer o fruto é que Deus disse a ela que o seu desejo seria para o marido. A palavra desejo é traduzida, que é definida como um alongamento, um anseio, um desejo, mas ela é derivada da palavra que é a correr atrás. Nós sabemos que há mais mulheres que permanecem firmes por seus casamentos falidos e por cônjuges infiéis do que homens. Não é interessante que há uma canção que foi muito popular antes do feminismo mudar a nossa forma de pensar, chamada em português permanecer pelo seu homem. Adão culpou sua mulher. Se você se pergunta por que o seu marido culpa você, deixe-me te dizer que foi assim desde o começo da humanidade. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3, versículo 12. Nossos maridos são aconselhados a amar suas mulheres e não as tratarem com amargura. Colossenses 3, versículo 19. E também cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, e contaminando a muitos. Hebreus 12, versículo 15. Mas por causa da tendência dos maridos culparem suas esposas, Deus nos deu proteção através do princípio que deve ser seguido. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, mas deixe ser o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, versículo 1. O erro dele. Então, para Adão, ele disse: portanto, deste ouvidos à sua mulher, e
comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Gênesis 3, versículo 17. Porque foi a desobediência dele e o engano dela. A última vez que o mandamento de não comer o fruto é mencionado, acontece 4 versos antes de Eva ter sido criada. No entanto, ela não se submeteu à autoridade de seu marido quando ela comeu do fruto proibido. No entanto, ela não desobedeceu diretamente o mandamento de Deus, porque o mandamento foi dado a Adão antes de Eva ter sido criada. É por isso que o pecado é transmitido a partir de Adão e não de Eva. Eva não pegou conscientemente, ela foi enganada. Adão sabia o que estava fazendo quando ele pegou o fruto dela e comeu. A sua queda foi escutar sua esposa. Vemos também que o pecado foi passado para Adão. Para Abraão, quando Sara pediu-lhe para tomar Agar, a fim de cumprir a promessa de um filho de Deus. E Abraão ouviu a voz de Sara, Gênesis 16, versículo 2. Pergunte-se a si mesma se você tem sido a voz da tentação para o seu marido fazer o mal. Eu sei que eu fui culpada. Isso é uma ótima forma de derrubar os lares, senhoras. A maldição dele. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, versículo 17 e 19. Você está com dores, comendo, recebendo a punição dele por trabalhar por si mesma. A maldição de trabalhar foi para o marido. Veja o capítulo 13. Os costumes de sua casa, para que você seja aliviada do suor que nunca foi dito para você derramar, para comer o pão. Agora, vamos ver algumas outras esposas na Bíblia para que aprendamos mais sobre o papel da esposa. Nós veremos ambos os bons e os maus exemplos. Abigail. O que nós sabemos sobre Abigail? E o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. 1 Samuel 25, versículo 3. Ela não era discreta. Nós veremos, conforme estudamos as Escrituras, que Abigail não era uma mulher discreta. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Provérbios 11, versículo 22. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Provérbios 31, versículo 30. O testemunho de Abigail. A história começa em 1 Samuel 25, quando entendemos a situação. Um bando de homens tinha fielmente protegido os grandes rebanhos de ovelhas e cabras de seu marido. Nenhum animal estava faltando. Quando os homens ouviram que o seu marido estava tosqueando as suas ovelhas, Davi enviou um grupo de 10 homens para sugerir que eles lhe dessem uma recompensa pelo trabalho que tinham feito, que era o costume. Mas Nabal, marido de Abigail, zombou deles e de seu líder e alegou que ele não era obrigado a recompensá-los de qualquer forma. Isso irritou Davi e ele planejava matar Nabal e todos os homens de sua família. Quando Abigail ouviu falar do plano de Davi, ela levou 5 ovelhas e grandes quantidades de alimento e correu ao encontro de Davi. Muitos pregadores têm usado Abigail como exemplo para nós seguirmos. No entanto, ela violou as Escrituras. Quais os princípios que Abigail violou? A violação de vários princípios por Abigail
nas Escrituras, causou a morte de seu marido. Isso também fez com que ela se tornasse mais uma das muitas esposas de Davi. O marido é a cabeça da mulher. Um dos primeiros relatos que nós vemos é: mas ela não disse ao seu marido Nabal. Abigail não deu ao seu marido a sua correta posição no casamento e tomou a situação em suas próprias mãos. Ela violou o princípio, porque o marido é a cabeça da mulher. Ele próprio é o salvador do corpo. Efésios 5, versículo 23. Ela deveria ter permitido que o seu marido fosse o salvador nessa situação, pois insubordinação é como o pecado da iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15, versículo 23. Insubordinação é definido como não se submeter à autoridade, rebelião, se opor à autoridade e desafiar de maneira teimosa o controle, se submeter àqueles que não são razoáveis. Ela justificou a sua interferência olhando para as ações de seu marido, mas seu marido era rude e mau. 1 Samuel 25, versículo 3. Nós não usamos como desculpa essa rebelião, as atitudes das nossas autoridades. A palavra é clara: sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. 1 Pedro 2, versículo 18. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Provérbios 13, versículo 3. Ela trouxe condenação sobre si mesma. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Romanos 13, versículo 1 e 2. Quando ela ficou preocupada de que ocorreria algum mal, ela deveria ter falado sobre suas preocupações gentilmente, de forma respeitosa para o seu marido. Isso é deixar nas mãos de Deus. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento. Provérbios 15, versículo 7. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. Provérbios 12, versículo 26. Se Nabal ainda assim persistisse em sua teimosia, ela deveria então rogar a Deus, não a Davi, por sua misericórdia. Ela se envolveu numa disputa que não pertencia a ela, tomando a situação em suas próprias mãos. Ela estava limitando as possibilidades de Deus lidar com o seu marido e com a sua situação. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem mete em discussão alheia. Provérbios 26, versículo 17. Ela violou o princípio de 1 Pedro 3. Eu sei que Abigail nasceu antes que 1 Pedro fosse escrito. Entretanto, sua violação prova que nós não devemos olhar para Abigail como a heroína que os outros dizem que ela é. Abigail não honrou seu marido. Ela não o ganhou sem uma palavra. E ela não o chamou de Senhor, como Sara fez com Abraão. Se Abigail tivesse honrado seu marido, Deus teria protegido ela, como ele fez com Sara. Então, ele tratou Abraão bem por causa dela. Gênesis 12, versículo 16. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Gênesis 21, versículo 1. Ela foi podridão em seus ossos. Abigail não apenas interferiu na autoridade de seu marido, mas ela também o enganou. Meu senhor, Davi,
Não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é um insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. 1 Samuel 25:25. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, versículo 4. Ela chamou Davi de seu senhor e chamou seu marido de insensato. Tolice é definida como um comportamento decorrente de estupidez. Ela era orgulhosa. Ela deixou que soubessem que ela lidaria com a situação de uma forma diferente de seu marido. Abigail foi motivada por orgulho. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. 1 Samuel 25:25. E ainda não caberia a ela ter visto. A posição dela deveria ter sido de fazer-lhe o bem, não o mal, por todos os dias de sua vida. Provérbios 31:12. E o coração de seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessita de despojo. Provérbios 31, versículo 11. A vergonha matou seu marido. A violação dos princípios das Escrituras por Abigail causou a morte de seu marido. E se amorteceu o seu coração e ficou como pedra. E aconteceu que, passando quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. 1 Samuel 25, versículo 37 até o 38. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Provérbios 12, versículo 25. Mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12, versículo 18. O seu marido morreu, pois o seu coração foi partido. A consequência das ações de Abigail foi a morte de seu marido, após ouvir sobre a traição de sua mulher. Ela acreditava que ela era melhor para lidar com essa situação perigosa. As consequências. Parecia que ela tinha sido bem-sucedida em seus planos, mas, no final, ela colheu o que ela plantou. O Senhor derruba a casa do orgulhoso. Provérbios 15, versículo 25. Abigail perdeu sua proteção. Ela perdeu a proteção que Deus colocou ao redor dela. Então Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. 1 Samuel 25, versículo 40. Isso foi tudo menos uma bênção. Ela viveu como uma exilada com Davi, e a sua primeira mulher na Filistia. 1 Samuel 27, versículo 3. Ela, a primeira esposa de Davi, foi capturada pelos amalequitas por um pequeno período. 1 Samuel 30, versículo 5. Ela foi uma das 6 mulheres de Davi, e mais tarde, em Jerusalém, ela foi apenas uma das mulheres dele. 2 Samuel 5, versículo 13. Sabemos pelas Escrituras como miserável lhe estava com seu casamento, porque ela sabia o quanto seu marido Jacó amava Raquel. Gênesis 29. Poderia qualquer uma de nós imaginar ser apenas uma das 6 esposas? Nós sabemos sobre Davi e Betseba, e não nos esqueçamos de que ele tinha outras mulheres na época. Eu sei, quando meu marido estava apenas com uma outra mulher, isso praticamente me matou. A minha pergunta para aqueles que dizem que Abigail foi abençoada por ser esposa de Davi é esta: você quer o seu marido dormindo com outras 5 mulheres, especialmente se ele era ruivo e bonito? 1 Samuel 17, 42 diz que Davi era ruivo com uma bela aparência. A vergonha dela foi repassada para o seu filho.
O único filho de Abigail nem sequer é mencionado mais tarde nas Escrituras. Mesmo ele devendo ter se tornado príncipe coroado após o assassinato de Amon, ela obviamente tinha arrependimento sobre a sua vida quando ela mudou o nome de seu filho de Quileabe, que significa repressão do pai, para Daniel, que significa Deus é o meu juiz. 1 Crônicas 3, versículo 1. Os nomes são muito importantes na Bíblia. Veja os nomes dos filhos de Lia e Raquel em Gênesis 29, versículo 30. Sua falta de prudência. Se Abigail tivesse se mantido em silêncio, Deus poderia ter se movido ao seu favor. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto e se converter a língua. Parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, versículo 28. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19, versículo 14. Você pode se perguntar o que Deus poderia fazer por ela, ou talvez o que ele poderia fazer por você. Se você é casada com um tolo, o coração do rei é como os canais de água na mão do Senhor. Ele o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21, versículo 1. Deus é fiel para transformar o coração de Davi e até mesmo o coração do seu marido. Mas, em vez disso, Abigail caiu no desejo da carne e o seu coração voltou. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne a sua força e cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17, versículo 5. E você vai tomar a situação em suas próprias mãos quando você vir o perigo se aproximando de você e de sua família? Ou você confiará em Deus, permitindo que o seu marido salve a sua família? Sara, a voz de Sara. Antes de começar a falar aqui sobre Sara, eu queria abrir um parênteses. Poxa vida, eu parei agora, sabe? E trazendo o que aconteceu na vida dela para minha vida. Quantas vezes eu quero ir à frente do meu esposo, sabe? Achando que eu vou conseguir, por talvez conseguir falar mais e ele não falar. Mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que melhor é ficar quieto. Melhor sábio é quem fica calado. Aquele que escuta, né? Quantas vezes a gente pensa que tá fazendo bem e tá fazendo mal. Meu Deus do céu, de verdade. Eu sempre ouvi o contrário sobre essa passagem, sabe? Que ela tinha sido uma mulher sábia, mas pensando por esse lado e lembrando que a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Faz todo sentido essa passagem. Meu Deus, que lição que eu aprendi agora, muito forte, assim, com o que eu estou vivendo agora, assim, sabe? Fecha aspas, vamos lá falar sobre Sara. A voz de Sara. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 16, versículo 2. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Provérbios 21, 23. O erro de Sara gerou uma guerra que continua no Oriente Médio entre judeus e muçulmanos até hoje, indo adiante de Deus. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Gênesis 16, versículo 3 e 4. Toda vez que passamos adiante de Deus,
nos apressamos e concebemos um Ismael. Nós desprezamos o que criamos em meio à nossa pressa. Mal por mal, e insulto por insulto. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E Sarai tanto maltratou Agar, e ela fugiu de sua face. Gênesis 16, versículos 5 e 6. Agora, aqui nós vemos Sarai em uma nova violação. 1 Pedro 3, versículo 9 diz: Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 1 Pedro 3, versículo 9. Quando ela foi para falar com seu marido, queixando-se da bagunça que ela tinha causado, ele a encorajou novamente a agir pela carne. Lembre-se, na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, versículo 19. Novamente, quando você estiver com um problema, não corra para ninguém, corra para Deus. Sara cometeu erros, mas mesmo assim, Sara é o nosso exemplo de uma esposa submissa. Assim Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. E você se tornou suas filhas. Se você fizer o que é certo sem ter medo, pois desta forma, em tempos anteriores, as santas mulheres também que esperavam em Deus, costumavam adornar-se e eram submissas aos seus maridos. 1 Pedro 3, versículo 3 até o 5. Deus é tão bom. Sara errou seriamente por muito tempo, mas Deus transformou a situação conforme ela começou a agradar o Senhor. Eu também errei por muito tempo. Eu não tinha ideia de como uma esposa deveria fazer, dizer ou ser, mas quando comecei a seguir o Senhor e a sua palavra, Ele transformou tudo e Ele me exaltou. Ele vai fazer isso com você também. Quanto mais você seguir as suas orientações com um coração puro, mais bênçãos que Ele vai derramar sobre você. A esposa de Jó. A auxiliadora idônea de Jó. Então, sua mulher lhe disse: Ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó 2, versículo 9 e 10. Pobre Jó, ele perdeu tudo e ele estava coberto de furúnculos, mas ter a sua auxiliadora idônea tentando-o a pecar com a boca, isso já era demais. Isso me lembra de quando eu tive o meu primeiro filho no hospital. Eu estava determinada a fazer o parto natural, sem drogas. No entanto, a cada poucos minutos, uma enfermeira me perguntava se eu queria algo para a dor. Eu senti como se estivesse rastejando no deserto, enquanto alguém ficava me perguntando se eu gostaria de um pouco de água fresca. Eu senti como se quisesse bater nela. Eu não fiz isso. No entanto, esta, por sinal, foi a velha Henry que o meu marido deixou. Louvado seja o Senhor, Ele me mudou. Jó sabia que o que a sua mulher dizia era tolice.
A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua do perverso será cortada. Provérbios 10, versículo 31. Foi muito ruim para Jó quando Deus tirou tudo dele, menos sua esposa. Deus, obviamente, tem senso de humor. O que atenta prudentemente para o ensino achará o bem. Provérbios 16, 20. Jó prestou atenção no que ele dizia e foi abençoado, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 37. Não é interessante como a esposa de Jó nunca é citada pelo seu nome? Nós, porém, a conhecemos pelo seu comentário tolo. Não é desta forma que eu gostaria de ser lembrada. E você? Ao invés disso, vamos obedecer como Sara fez, sem temer coisa alguma. Compromisso pessoal. Ser submissa ao meu marido, assim como ao Senhor, baseada no que eu aprendi da palavra de Deus. Eu me comprometo a obedecer o meu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada.